Então, galera, existe sim um segredo que pode fazer aumentar muito sua nota no Enem. Qualquer pessoa consegue aumentar efetivamente a nota no Enem se começa a estudar dessa seguinte maneira, né? Uma maneira que eu criei ali durante o meu ano de pré-vestibular, mas que nos últimos 8 anos eu venho aperfeiçoando essas técnicas, ajudando várias outras pessoas a passarem nos vestibulares mais concorridos, como os de medicina para uma faculdade federal, beleza? E eu espero que possa te ajudar também no seu processo. Meu nome é Lucas Groener, eu sou mentor de estudos para o Enem e especialista em exatas, beleza? E eu quero te ajudar a passar no Enem, independente do curso que você estiver escolhendo. E o segredo é o seguinte, né? Durante os meus estudos, eu percebi um detalhe sobre o Enem. O conteúdo é importante você saber? É. É bom, quanto mais conteúdo você souber, quanto mais, né, bem desenvolvida ali sua memória estiver em relação aos conteúdos, melhor, sem nenhuma dúvida. Porém, eu diria que o conteúdo, você saber tudo, seria 40% da prova do Enem, beleza? E o que, que são os outros 60%? Os 60 são habilidades, e poucas pessoas falam isso de maneira tão direta. O Enem está medindo o quê? Proficiência. Basicamente é capacidade de acertar aqueles tipos de questões naquele intervalo de tempo, beleza? Ele está querendo saber se você é hábil o suficiente, não se você sabe o maior número de conteúdos, né? Porque vocês já sabem, muitas questões caem tópicos repetidos, principalmente se você pega a prova de matemática, por exemplo, matemática básica vai estar em várias questões, não vai ser uma questão de cada matéria, não. Então ele não está querendo que você saiba o máximo de conteúdos possíveis. Ele está querendo que você desenvolva habilidades. O negócio é, você sabe quais são essas habilidades? Você sabe como trabalhar cada uma delas? Você tem um estudo ativo para desenvolver essas habilidades? Pois é aí que está o segredo para conseguir tirar uma boa nota no Enem. Algumas dessas habilidades eu quero citar aqui com vocês, né? E em outros vídeos entrar, aprofundar mais nelas. Uma dessas habilidades é a própria memorização. Alguma vez durante seus estudos, sua preparação para o vestibular, você já entrou no Google e pesquisou, né, como melhorar a minha memória? Quais são as técnicas de memória que eu posso aplicar durante meus estudos? Pois bem, eu fiz isso durante o ano do meu pré-vestibular e foi um Lucas antes disso, desse Google, simples Google que eu fiz, para o Lucas depois do Google foi completamente diferente, né? Eu conseguia armazenar toda aquela informação que eu estudava muito mais eficientemente na minha cabeça e chegava na hora da prova, conseguia acessar essa informação facilmente também. Vou falar uma técnica aqui rapidamente para vocês terem uma noção, mas existem várias técnicas, existe todo um estudo e um conhecimento por trás de memorização que você precisa ter para você ir bem no Enem. Uma das técnicas que eu fazia era fazer perfeitas anotações muito bem espaçadas nos meus cadernos, enquanto eu estava dentro de sala de aula, anotava o máximo de informação possível, pegava questões chaves que eu fazia nas minhas listas de exercícios e anotava entre as anotações dos professores de sala de aula. E toda vez que eu ia estudar um conteúdo, eu folheava aquela matéria, aquele caderno inteiro. Poderia ter 100 páginas lá de anotação. Eu folheava ele inteiro e folheava assim. No início demorava um pouco, demorava às vezes meia hora para eu conseguir folhear todas aquelas páginas. Porém, depois eu gastava só de 5 a 10 minutos para cada matéria. Então, sempre que eu ia estudar geografia, eu pegava o caderno de geografia e folheava ele inteiro. Porém, não era só folhear, olhando, não, né? Como que você faz para você exercitar sua memória? Você fecha ali o caderno. Você tenta pensar o que está escrito naquela primeira página. Você abre o caderno e confere o que você acertou e o que você errou de cabeça. Faça anotações, grifa com marca-texto, fala, na próxima vez que eu estudar essa matéria, eu vou acertar aquilo. E passa para a próxima página. Antes de olhar para a página, pensa o que está escrito aqui, memória fotográfica, junta as informações e vai fazendo isso página por página. Todas as vezes que você for estudar uma matéria, você vai estar com o conteúdo inteiro, do ano inteiro, fresquinho na sua cabeça. Né? Você pode fazer isso com aqueles resumões que às vezes alguns cursinhos têm, Memorex,
Esqueci o nome desses resumões agora, mas vocês sabem o que eu tô falando. Existem esses arquivos na internet facilmente encontráveis. Outra habilidade que vocês precisam desenvolver, velocidade, né? Essa também é clássica, essa é claro, mas você pratica estudo de velocidade, de resolução de questões ativamente, não passivamente? O que seria passivamente? É tipo assim, enquanto eu estou fazendo essa lista, eu vou preocupar, eu sei que eu tenho que tentar fazer rápido, mas no fundo você faz de qualquer jeito, né? E é muito diferente quando você estuda isso de maneira ativa. Já tentou fazer com um cronômetro mesmo, falando assim, beleza, eu tenho 2 minutos e meio para resolver cada questão e esse cronômetro vai apitar. Na hora que ele apitar, eu tenho que pular para a próxima. Cara, tenta fazer um simulado inteiro desse jeito para você ver o que vai acontecer. É estressante, mas dá muito resultado. Você aprende bem a dominar o seu tempo de prova. Beleza, outra habilidade que você precisa saber também é resistência. Resistência de prova. Muitos alunos começam a fazer a prova com uma certa qualidade, passa para a segunda metade, independente de qual é a matéria, e perde qualidade, começa a ter mais erros. Por quê? Porque eles não têm resistência de prova, beleza? Resistência é outra coisa que você tem que treinar. Você tem que começar a estudar sob estresse, né? Tô começando a me sentir cansado. Você está se cansando rápido. Deu 2 horas de estudo, você já está cansado. Você não quer mais ver a matéria. Se força a ficar 5 horas, se força a ficar 6 horas, estudar sobre estresse, sobre pressão. Isso vai aumentar a sua resistência. Claro que existem outras técnicas que podem ser aprofundadas nisso também. O que mais? Atenção, bicho. Quantas questões você já errou porque você foi passar um númerozinho lá para o outro lado da equação e não inverteu o sinal, né? Era um mais, você passou para o outro lado, mais também. Tem certeza, todo mundo erra muito isso. E, cara, a gente tem que começar a trabalhar a atenção, a rigorosidade na hora de resolver exercícios, principalmente exatas, né? Então você vai ter sempre que procurar fazer exercícios, mas trabalhando a sua atenção de maneira ativa, não deixar a qualquer jeito. Sempre finalizar os exercícios, conferir 1, 2, 3 vezes se todas as contas estão certas antes de você dar o seu veredito. Ali, de que a resposta é essa, beleza? Existem maneiras de treinar a atenção ativamente. O que mais? Deixa eu lembrar. Interpretação não precisa nem falar, né? Interpretação de texto é uma coisa absurda que você precisa desenvolver para a prova do Enem. Então, né? Isso é para todas as matérias, não é só para português. Matemática, física e química, normalmente, o maior número de erros vem porque as pessoas não estão conseguindo interpretar os exercícios direito. Não é por falta de conhecimento dos conteúdos. Às vezes conhece, às vezes sabe as fórmulas, mas não entendeu a situação problema, né? E isso aí não tem nem como, né, negar que a interpretação é uma das principais habilidades que você tem que desenvolver. Porém, você tem que desenvolver de maneira ativa, você tem que ir atrás de aperfeiçoar a sua interpretação de texto, né? Já tentou estudar algumas matérias que é quase que renegada por todos os estudantes, mas que faz toda a diferença? Cara, tem umas matériazinhas ali de gramática, por exemplo, conectivos. Se você estuda ali os conectivos, as conjunções, né? E se você estuda também orações coordenadas e subordinadas, você começa a entender de verdade como que as frases se conectam num texto e qual que é a ideia que uma está carregando em relação à outra. E você acha que isso não faz diferença na sua prova, na maneira como você vai ler os textos e vai tirar conclusões sobre eles? Faz demais. Então, busca estudar ativamente a interpretação, ok? Vou finalizar esse vídeo aqui com mais uma habilidade, porém, existem várias habilidades e eu quero discorrer sobre elas nesse canal aqui, e especificamente fazer um vídeo para cada, por exemplo, né? E a última habilidade que eu quero falar é sobre a visualização mental. É um nívelzinho a mais do que visão espacial, né? Visão espacial é você pegar uma imagem, você conseguir, né, entender ela, olhando para o plano, você entender uma coisa tridimensional. Agora, visualização mental é uma coisa que você pode fazer não só nas matérias de exatas, não só nas questões de geometria, de matemática, você pode fazer em história, geografia, literatura,
prova de biologia, química, visualização mental é o quê? É você fechar os olhos e imaginar aquele cenário na sua cabeça. Os alunos evitam fazer isso, eles querem ir direto para a resposta, para as técnicas de resolução de questões, mas, cara, não tem jeito, você tem que desenvolver essa habilidade para você fazer um bom Enem, né? As questões de física lá, de eletromagnetismo, que é tudo 3D, movimentos de partículas dentro de campos magnéticos, fecha os olhos e tenta imaginar essas partículas se interagindo. Cara, se eu pegar uma partícula positiva e uma negativa, eu vou chegar positiva perto da negativa e eu vou sentir aquela atração. Sente a sua mão sendo puxada ali, né? Se você está segurando essas partículas. Ou então, se você está com duas positivas, imagina que você está aproximando elas e que elas estão se repelindo cada vez mais fortemente à medida que se aproxima. Faça essas técnicas, desenha tudo que você puder desenhar. Isso a longo prazo. Se você faz isso de maneira ativa durante seu estudo diário, cara, sua técnica de visualização mental vai melhorando absurdamente, né? Visualizar as moléculas interagindo na química, né? Uma ligação quebrando, se juntando com outra, refazendo aquela brincadeira do Lego ali, das ligações químicas, cara, faz toda a diferença, beleza? E existem várias outras técnicas, né? Técnica de foco, de disciplina, habilidades. Eu falei técnica, mas queria falar habilidades. Habilidade, foco e disciplina. Habilidade de raciocínio lógico também é uma coisa que tem que ser estudada. Tinha mais um, qual que era? Abordagem das questões, né? Ordem de resolução das questões. Se você vai começar pelo gráfico, para depois ler o comando, para depois ler as alternativas, para depois ler o texto, e aí você concluir qualquer resposta, qual é a abordagem que você tem em cada tipo de questão, também é um assunto que eu quero abordar aqui nesse canal a longo prazo, beleza? E eu espero que você tenha entendido, então, que existe um segredo muito grande para melhorar a sua nota no Enem, que é estudar de maneira ativa as habilidades que o Enem te cobra e não os conteúdos. Os conteúdos vêm de maneira secundária. Estude os conteúdos de maneira passiva e as habilidades de maneira ativa. Beleza? Que eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito na sua preparação, assim como me ajudou e ajuda centenas aí de estudantes que já consumiram os meus conteúdos aqui, que eu já pude participar na preparação deles pessoalmente também. Então é isso. Se você gostou um pouco dessa informação, se isso te ajudou de alguma maneira, dá um joinha aí, um like e se inscreve no canal para ir acompanhando todas essas informações que eu estou doido para compartilhar com vocês, beleza? Valeu, galera. Tchau, tchau.